A vida na Terra é uma atribuição temporária. Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã poderosa. Nós vamos hoje falar, não é um assunto novo, mas possivelmente o mais importante, ou um dos mais importantes assuntos da nossa vida. E vamos falar com muita seriedade sobre isso. E talvez você conheça muito pouco da Bíblia, estuda muito pouco, para saber que cada ponto do que estamos vivendo hoje é cumprimento dela, ela está se cumprindo. Os últimos acontecimentos mundiais está nela, está se cumprindo, é até assustador a forma que está se cumprindo. E com isso nós chegamos a uma única conclusão, que vai se cumprir o resto. E esse resto que eu quero dizer, que não é resto, é a conclusão, é a vitória final, que está chegando muito perto disso, falta muito pouca coisa para isso, é a volta de Cristo. E quando a gente fala da volta de Cristo, se você é cristão, você sabe, você só está aqui porque ele passou pela cruz. Ele veio, foi crucificado, foi morto na cruz por você, por mim, por nós. E se você crê nisso, e a partir da vinda dele o mundo não foi o mesmo, a partir da vinda de Cristo, da crucificação de Cristo, depois de Cristo, a história mudou. E se você não estuda a Bíblia, e a grande maioria não estuda, então a gente vai caminhando um dia após o outro acreditando que está tudo certo. E está tudo certo. A questão é, quem está pronto, quem está preparado? Essa é a questão. Eu continuo batendo naquela tecla que não se engane, porque dizem que 60%, 70%, 80% são cristãos. Isso não resolve, isso não muda nada, porque ser cristão, todo mundo diz que é. Mas novo nascido ou nascido de novo, nova criatura, não são todos. E aí que está o ponto. Nós aprendemos sobre o novo nascimento. E o novo nascimento é a concepção, é quando o espírito do homem é gerado pelo Espírito de Deus. Acontece uma mudança dentro do homem, uma transformação. Se eu perguntasse para você assim, qual é a coisa mais importante da sua vida? Todo mundo fala assim, o espiritual. Mas se fosse, ele estava em primeiro lugar. Mas não está. Geralmente ele não está. É muito pouco cuidado. E hoje nós vamos falar, lê aqui por gentileza. A alma nunca morre. E o primeiro versículo, ele é impactante. Diz assim, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas, diga comigo, perder a vida verdadeira?
Se eu mudar a tradução, vai estar assim: perder a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Nós somos um espírito, diga comigo, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a ordem é essa: nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, temporariamente, momentaneamente. Quando nós morremos, o espírito volta para Deus, porque o espírito que está aí, o espírito que está aqui, é um espírito como se ele estivesse emprestado por Deus. A alma, diga comigo, ela segue vivendo. E aí que é a parte que é séria demais, né? O destino dela é decidido aqui. Para onde eu vou, bicho? Não sei. Você que vai decidir. Eu posso? Sim, pela sua escolha de vida. Você decide para onde vai a sua alma. Só tem um meio de nós termos uma eternidade de glória, através de Jesus. E crendo nele, vivendo para ele. E aí que está o ponto, né? Vamos repetir aqui eu vou fazer algumas leituras em traduções diferentes, de um texto de Eclesiastes, que nós não podemos ignorar. Todo mundo gosta muito de estudar Provérbios, que é o livro da sabedoria. Todo mundo gosta de pegar os ensinamentos de Salomão, mas geralmente coisas que lhe convêm. Mas vamos pegar tudo. Precisamos pegar não só o que nos convém. Precisamos pegar das experiências boas e das experiências ruins. Porque o Salomão de Provérbios, o Salomão de Reis, 1 Reis 3 é um. É o que o tornou no Salomão que nós conhecemos. O Salomão de Provérbios é o Salomão no auge da sua inteligência e sabedoria. O Salomão de Eclesiastes já é um Salomão perdido. Já é um Salomão frustrado. Então, olha o que ele diz, e quando você lê, eu não tenho tempo para ler muitas coisas, e não vamos fazer isso hoje, você pega Salomão dizendo assim: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Diga comigo, nada faz sentido. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Vazio. Tudo em um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. No 14 ele diz: examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. No 2, ele diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Diga comigo, não me neguei nada que os meus olhos
desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Porque Salomão chegou a um ponto que ele disse assim: quero conhecer tudo e quero aproveitar tudo. Quero descobrir o que faz sentido nessa vida. Se você pegar para ler o capítulo 2, desde o começo, tanto 1 como 2, você vê que ele se entregou realmente aos prazeres da carne. Tudo que é a mesma coisa de hoje. Ele entrou numa linha totalmente desregrada. Ele diz: não me neguei nada. Mulheres, que ele chama de a delícia dos homens, ele teve 1000. Então ele não se contentava com uma, com duas, com três, com 300 esposas e 700 concubinas. Empreendimentos e mais empreendimentos. Cantores cantando o tempo todo para ele. Satisfazendo festas e mais festas. E foi se entregando à farra. E foi se entregando aos prazeres. E o que ele ganhou com isso? Uma alma vazia e uma profunda depressão. Por isso que ele está aqui. Que inutilidade. É tudo inutilidade, é tudo um grande vazio. Porque ele descobriu, por isso ele usa sempre o termo que não há, nada faz sentido debaixo do sol, não há proveito debaixo do sol. Porque o que aproveita e faz sentido está acima do sol. Está entendendo? Sim ou não? O que faz sentido está acima do sol. E não abaixo do sol. E o problema não é o que ele conquistou. O problema foi as prioridades. Porque se aquilo fosse um problema, Deus não teria dado a ele. Deus deu a ele, respondendo ao pedido dele. Mas ele se perdeu. Deus deixou de ser o centro da sua vida. Salomão, todos sabem que foi o homem mais rico da humanidade. Como diz, 1000 mulheres, comia da melhor comida. Quer dizer, tinha tudo e estava vazio. Sabe aquela pessoa que tem tudo e está vazia? Sabe aquela pessoa que tem tudo, está a vida sem sentido? Ele disse: tudo é inútil, é vaidade. Por quê? Porque a falta de Deus e de propósito tira o brilho e o sabor do viver. Vou repetir. A falta de Deus, diga comigo, e de propósito, tira o brilho e o sabor de viver. Perde a graça. Aonde Deus está, não falta nada. Mas aonde Ele não está, você pode ter tudo e vai faltar. Tudo materialmente e vai te faltar tudo. Nada vai fazer sentido. Era para Salomão estar feliz, realizado. Porque ele estava saciando a sua carne. Estava vazio, insatisfeito e realizado. Porque a alma não... A carne não se satisfaz. Por isso que nós alimentamos a alma. Uma alma próspera é uma vida próspera. Uma alma miserável é uma vida miserável, independente de quanto dinheiro você tenha.
independente. A ausência da presença de Deus e a distância do propósito para a vida dele o deixaram amargo. Porque às vezes as pessoas falam assim: não, se eu tivesse isso, e se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse muito dinheiro, se eu tivesse o meu negócio, se eu tivesse uma mansão, se eu tivesse uma fazenda. Só você ter contato com quem tem. Só você ter contato com quem tem. Você vai encontrar gente em depressão, você vai encontrar gente desesperada, você vai encontrar gente infeliz, você vai encontrar gente morrendo. Por quê? Falta a presença de Deus. Salomão não se negou absolutamente nada, vivendo uma vida hedonista. Sabe o que é uma vida hedonista? Sabe? É a vida que a grande maioria vive hoje. Prazer imediato. Eu só quero viver o prazer momentâneo. Isso é hedonismo. Eu quero curtir, eu quero viver, eu quero... E aí, vivendo essa vida hedonista, estava infeliz, egoísta, frustrado. A Bíblia tem 66 livros, cada um inspirado pelo Espírito Santo. A mensagem da Bíblia, ela pode mudar e salvar a sua vida e a vida de qualquer pessoa, se crer. Se ela for realmente o manual de vida, se ela for o seu, se ela for o meu. Se nós tivermos um relacionamento com Deus. A Bíblia nos ensina, Jesus disse, né, que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Diga comigo, podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. A sua alma e espírito viverão para sempre. A alma nunca morre, diga comigo, a alma nunca morre. Por isso que o suicídio não é a solução. Já parou para pensar? Toda pessoa que o diabo coloca na mente dela que a solução para o sofrimento dela é o suicídio, é só para tragar a alma dela, porque a alma não morre. Jesus disse, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Muitos acreditam ou acreditaram, né, que a ciência, ela poderia salvar. Mas hoje, na verdade, é bem o contrário, né? As pessoas, por exemplo, só tem um lugar seguro para nós. Quem teve algum problema de saúde nos últimos tempos sabe que só tem um lugar seguro para você em Deus. Porque hoje você cai, com todo o avanço da ciência, da tecnologia, você cai lá, eles vão fazer pesquisa para tentar descobrir o que você tem. Isso para mim é inconcebível. É inconcebível. Com toda a tecnologia que existe, que poderia fazer um scanner e já detectar de cara. Não detecta. Eu tenho algumas pessoas nesse momento que estão sob experiência. Cada hora é uma coisa, nunca acho o que é. Então nós só temos um lugar seguro, em Deus. Somente em Deus. Que Deus nos guarde, que Deus, o médico dos médicos, entre com providências em nossas vidas, nos guarde até de chegar num lugar como esse, né? O maior problema que enfrentamos é o problema espiritual. Os problemas muitas vezes estão além do que nós podemos resolver. Eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. O tema aqui, lê aqui para mim, por favor. Quem já viu aquele vídeo? Quem já viu aquele vídeo da experiência de um médico que ele conta, o médico brasileiro, que ele estava aí dando entrevistas recentemente em tudo quanto é lugar,
que ele conta de algumas das suas experiências, e dentre elas uma que ele disse e afirmou para a família que o paciente receberia alta no outro dia, mas o paciente foi a óbito. E eles, na tentativa de ressuscitá-lo, ali com eletro, aquele procedimento deles, e acho que ele relata que eles ficam 30 minutos, né, como regra, trabalhando e tentando, e aí tudo que tentaram foi frustrado, e a equipe dele desistiu, parou, saiu, e ele ficou sozinho ali com o paciente por alguns instantes, terminando ali todo o procedimento. Quem já viu esse depoimento? Ninguém viu? Coloca aqui, por favor. Essa foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci, isso aconteceu. E aí desceu um monte de equipe para lá para reanimar o paciente lá, né? E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Se não sair em 30 minutos, não. Acabou. Foi reanimado 30 minutos. Quando bateu 30 minutos, eu disse, não, pessoal, nós vamos tocar mais um pouco. Tem que obedecer quem está no comando. Bateu 30 minutos, Lemos. Os colegas falaram assim. Não, vou tocar mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos. O homem não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta para ele no outro dia. Poxa. Nós tínhamos avisado para a família que ele ia ter alta, um câncer de pâncreas. E me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse para a família que ele ia ter alta no outro dia. O cara morreu. Aí quando acabou, tá, vamos lá, tira, vai guardar as coisas tudo aí. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Porque nós médicos somos céticos, sabe? Existe umas mioclonias involuntárias, que são uns movimentos que pode acontecer, que a pessoa tá morta e pode ter. É? Mesmo Pode. Eventualmente tem. Mas mioclonia, porque a gente médico, a gente sempre quer achar uma explicação por umas coisas que não tem. Ele começou a mexer, só que ele começou a mexer um pouco para mais, velho. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou em... Rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. Ah, é? Era um quarto do SUS. É um SUS, quarto grande de SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada, que me conhece, sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Diminuiu uma fase da luz. Filme de terror, Guilherme. Filme de terror. E eu consegui, com os meus olhos, Guilherme, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Você viu vultos escuros e aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem está ouvindo vai saber qual hospital que eu não quero citar o nome. Tá? Essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo está recém começando. Cara, o que deu? Você foi embora depois? Quem? Ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali. Eu me lembro até onde bem era a porta ali. E aí ele parou. Ele morreu, acabou tudo, ele morreu. Caramba. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Só que aqui
É aqui nessa terra que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. A eternidade é real. Você vê a experiência dele em ver, está totalmente de acordo. Eu não vou me recordar precisamente, mas o pessoal que está aí vai lembrar que em das nossas visitas e experiências em um hospital em Barretos que nós acompanhamos, aonde pessoas estão em estado terminal de câncer. Então, uma semana que eles estiveram lá, tanto pacientes como funcionários viram quando um espírito ia entrando quarto por quarto. E naquela semana, todos os quartos que eles viram aquele espírito entrar, as pessoas morreram. E o que era assustador, quem lembra desse caso? Só recorda para mim quantas pessoas foram naquela semana. Era um número absurdo, não sei se 15 pessoas, uma coisa. Entre 15 e 20 pessoas. E pessoas, exatamente como aqui, ó, que estava com a mala pronta para ter alta. E quando nós chegamos, os próprios funcionários estavam em pânico. Estavam em pânico, em pânico. E essa é uma das razões pela qual o hospital solicitou que nós fizéssemos um trabalho não só com pacientes, mas com as equipes, porque eles estavam... A equipe sofre muito, né, a carga, né, do mundo espiritual. Então, aí você olha um médico falando algo tão profundo, a visão que ele teve, e da experiência que ele teve, e aquele corpo que estava ali, já morto, de repente entra, né, começa a gritar, e ele tem aquela visão dos espíritos vindo e levando essa alma. E biblicamente é isso. Biblicamente é isso. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. A falta de comunhão causa danos graves e até irreversíveis, porque o pecado separa o homem de Deus. É isso que o pecado faz, a separação de Deus. E se não acontecer conosco o verdadeiro arrependimento, essa separação é eterna. A morte espiritual é a mais terrível das mortes. Enquanto nós temos vida, nós temos a oportunidade de escolher o nosso destino eterno. Olha esse versículo, nunca mais se esqueça dele. Anota ele aí, para você ter ele com você. Diga comigo, todo mundo tem de morrer uma vez. Quantas vezes? Quantas vezes? Não tem duas, não tem três, não tem quatro, não tem cinco, não tem uma volta contínua. Uma vez. Depois encarar as consequências de sua vida. Todo homem está determinado a morrer uma vez, depois encarar as consequências. E nós temos a oportunidade de pensar em tudo isso, por isso que vem tantas situações para nos tirar desse foco. É como eu disse essa semana, eu bati muito essa semana falando sobre isso. Essa história que muitos, no momento da precipitação, diz assim: eu estou a ponto de jogar tudo para o alto, eu vou parar, eu vou desistir. Como se você tivesse uma alternativa melhor. Não entendo isso.
Não entendo. Ah, eu vou parar, eu vou desistir. Mas qual é a outra alternativa que você tem? Qual o caminho que você tem? Porque nós sabemos que, por mais que nós sofrermos nessa terra, e hoje o sofrimento, vou ser sincero com você, tá? Muitos vão sofrer se quiser. Ah, mas como assim, bispo, se quiser? Tá. Quem nasce de novo, nasce para uma nova vida. Se você não botar força para nascer de novo, você vai continuar vivendo a velha vida. A Bíblia diz que a mente do homem, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Se a sua mente não é renovada, você continua o mesmo. Mesmos pensamentos, mesmas atitudes, mesmas reações, mesmos comportamentos, mesmo tudo. E a mesma vida. Mas quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce para uma nova vida. É uma nova mente, é uma nova fé. Ela aprende o que nós falamos na quarta-feira, vai lá para o sermão de quarta-feira. Atitudes poderosas atraem poder. Você aprende a dar atitudes, ter atitudes poderosas que atraem poder para a sua vida. Não atitudes erradas, não atitudes de revolta, de murmuração, de vitimismo, que só ampliam o seu sofrimento. A Bíblia diz que o caminho estreito leva ao céu, e a porta é Cristo, e ela é estreita realmente. Lê aqui comigo. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, diga comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Não tem dois caminhos, só tem um. Só que às vezes a gente diz assim: não, eu creio em Jesus. Ok, tudo bem, você pode crer, mas você segue a Jesus? Você realmente é um discípulo de Jesus? Ou é tudo muito superficial? É a pergunta que eu fiz. Se eu perguntar assim, quem acha que o espiritual é o mais importante? Levanta a mão. Não vou nem fazer. Porque eu não vou te induzir a resposta errada. Mas todo mundo vai falar assim, eu acho que o espiritual é o mais importante. Mas se fosse, era a prioridade da sua vida. Você estaria cuidando da sua alma, investindo nela, buscando conhecimento. Por quê? Primeiro versículo, eu não sei o que você faz, qual é a sua profissão. Você pode ter muito conhecimento, se te faltar o pior, tudo isso foi em vão. Se te faltar o principal, tudo isso será em vão. Você pode saber de muitos assuntos, falar de muitas coisas, mas se te faltar o principal conhecimento, está lá o primeiro versículo que eu li para você: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua... O que dará ao homem recompensa da sua alma? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, diga comigo, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, lê lá, por favor, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não morrerá eternamente. Só que esse é um assunto muito sério para a gente tratá-lo de uma forma tão superficial. Eu fico pensando em situações como essa que nós vimos aqui, situações como essa que nós estamos relatando. Às vezes, muitas pessoas pensam, quando a gente fala, né, de a volta de Jesus, muitas pessoas pensam, mas há quanto tempo a gente escuta falar sobre isso?
A questão é que cada dia que passa está mais perto. Essa é a questão. E a outra questão é que pode ser que ele realmente não venha, mas pode ser que você vá. Pode ser que ele te chame. Nunca se sabe. Quantos entraram em desespero porque não sabia se sairia desse processo de pandemia? Quantos de vocês perderam alguém nessa pandemia? E o mais interessante é que essa pandemia está na Bíblia. Essas guerras estão na Bíblia. Vai lá, separa um tempinho e lê Mateus 24. Está lá. Então, a palavra está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Você sabe como você descobre que a palavra é verdadeira? Deixa eu dizer uma coisa para você. Outro dia eu não lembro que dia que foi. Eu não lembro que dia que foi. Que eu disse assim. A palavra, a Bíblia é um livro tão real e tão atual que nós, numa reunião como esta aqui, se nós fizermos uma oração pela cura de pessoas que estão enfermas, muitas pessoas serão curadas. De onde nós tiramos isso? Da Bíblia. Se nós fizermos uma oração aqui, isso eu não estou falando que é uma possibilidade, eu estou afirmando. Se eu fizer uma oração aqui para repreender o que há de mal na sua vida, eu já fiz isso, vocês sabem disso. E quando eu falo assim, sem medo de errar. Se ninguém passar mal, eu não subo mais no altar. Se não ficar nenhum endemoniado aqui, eu nunca mais subo no altar. Quem está comigo sabe que eu já fiz isso muitas vezes. Muitas. E de onde eu tiro isso? De onde eu sei que isso vai acontecer? O que está na palavra. Se nós fizermos uma oração para o batismo no Espírito Santo, possivelmente muitas pessoas vão ter a sua experiência do batismo no Espírito Santo. De onde nós tiramos isso? E como é que nós vamos saber que vai dar certo isso? De onde? A veracidade da palavra. O quanto ela é real, o quanto ela é verdadeira. Ela se cumpre. Quase todas as pessoas do mundo são religiosas. Todo mundo tem uma religião, mas nem todos conhecem a Cristo, não reconhecem o Senhor como Salvador. E aí que está. Por isso que, como falei na sexta-feira, quando Jesus chegou, religião tinha, está cheio de religiosos. E essa é a minha grande preocupação, para que nós não sejamos religiosos. Porque as pessoas tinham uma religião e as pessoas estavam gemendo. As pessoas tinham uma religião e as pessoas estavam escravizadas. As pessoas tinham uma religião, criam, acreditavam em Deus e o diabo estava destruindo a vida delas. Tanto que você lê, a Bíblia diz em Lucas, que as pessoas ficavam encantadas, porque Jesus, ele não pregava como os mestres da lei, ele pregava com autoridade e poder. E aí, as pessoas que foram tendo essas experiências com o Senhor, foram vivendo esse evangelho de poder. Você pode estar aqui e ser um religioso. Você foi um dia um espírita religioso, você foi um católico religioso, você já foi um evangélico religioso e continua hoje um religioso. Acostumado com história, procurando história, curiosidades na Bíblia.
Quando, na verdade, nós precisamos viver um evangelho de poder. Espera aí, se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Se está escrito, eu vou tomar posse do que é meu. Se está escrito, eu vou colocar em prática. Se há sinais que seguiriam os discípulos do Senhor, eu quero esses sinais na minha vida. Sinais têm que acompanhar. Muitos estão procurando encontrar Jesus através da religião. Ele não é religião, você não vai encontrá-lo em religião. Nós não encontramos Jesus em religião. Religião distancia. A religião pode nos apartar de Jesus e não nos aproximar de Jesus. Nós precisamos de um relacionamento. Religião, ela não pode salvar a tua alma. Você escutou? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A alma é real. E eu preciso tratar isso com muita seriedade, porque ela está aí dentro de você. Sabe o que é sua alma? É você. Você não é o corpo que você estava usando aí. Você é a alma, é o homem interior. Esse é só o transporte que você usa, esse aqui é só o transporte que eu uso. E esse aqui já está em decomposição. Ele já está se deteriorando. Então nós sabemos que nós temos um tempo de validade. Mas a questão é que você, essa alma, com tudo que você sente, ela é eterna. Ela não termina com 80, 90, 100 anos que você terá nesse corpo. Ela não para aí. Sabe o que é muito interessante? É que o mundo, ele luta para defender o céu, a terra, os mares, né, das contaminações e desastres, mas não se atenta para a contaminação e desastre da alma. Olha que coisa. Todo mundo lutando aí para salvar a natureza, todo mundo para proteger os mares, todo mundo para proteger os animais, mas tudo isso é passageiro. E a sua alma? Aonde você vai passar a sua eternidade? E a contaminação espiritual? E a contaminação espiritual? A corrupção da alma, que é o que há de pior. Nada pode ser mais trágico do que isso, perder a alma eternamente. Por isso que, pode prestar atenção, por que você, quando vem à igreja, você pode entrar triste, você pode entrar abatido, você pode entrar sem esperança, você pode entrar desesperado e você sai diferente? Porque você alimenta a sua alma. A única fonte de alimento para a alma é a palavra. É a única. Quando você alimenta a sua alma, você se sente fortalecido. Quando nós nascemos, nós sabemos, nós já começamos a morrer. Todos os dias nós estamos morrendo um pouquinho. Estamos ou não? Todos os dias estamos morrendo um pouquinho. Aí nós precisamos fazer uma pergunta, né? Que caminho você está agora? O caminho do céu? Ou do inferno? O estreito? Ou o largo? Porque às vezes a gente diz assim, eu quero liberdade, eu quero viver a minha vida. Fique à vontade. Para isso foi lhe dado o livre-arbítrio. Só precisa saber de uma coisa.
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Fique à vontade, nós somos livres para escolher. Mas a Bíblia diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E você sabe que hora que muitos se dão conta disso? Só quando está perto de perdê-la. Só que tem uma coisa muito séria, que eu falei, acho que foi domingo passado. Domingo passado, eu disse uma coisa e eu refleti muito sobre isso. Porque dentro dos meus anos de fé, eu descobri que a verdadeira conversão, ela acontece por decisão. Tem gente que fala assim, aquele que não vem por amor, vem pela dor. Não, mas eu descobri também que a dor não é o suficiente para uma mente cauterizada. Eu descobri isso. Porque nos meus anos de fé, eu disse a semana passada que as minhas experiências, teve um tempo na igreja que eu acreditei que câncer era como se fosse uma dor de cabeça. Por quê? Todo canceroso que entrou na igreja e eu orei por esse canceroso, ele foi curado. Todo canceroso que entrou, para mim já era como se fosse uma dor de cabeça, uma gripe. A minha primeira experiência de não cura de câncer, que inclusive me fez muito mal, me abateu, me fez muito mal essa experiência, foi justamente do Rubens, do Rubinho. Marta, levanta a mão aí. O Rubinho está aqui? Hã? Tá. Então o Rubinho está aí, é o que está filmando aí com o celular. Foi a primeira experiência, foi a primeira pessoa que eu orei e não foi curada. O Rubinho é o rapaz que está ali, ó. Olha lá, o pai dele. E eu tinha convicção que o pai dele ia ser curado. Muita convicção. Porque todos os casos foram curados. Mas, por um propósito, não foi o que aconteceu. E eu me lembro que isso me fez mal. Porque eu tinha um carinho com eles. E eu entrei numa guerra interna. E eu perguntava para o Senhor, né? Tantas pessoas curadas, por que ele não foi curado? Eu tinha convicção que ele seria curado. Até que Deus trabalhou comigo e me disse fortemente comigo que a vida e a morte, Ele tem a decisão. Ele leva quem Ele quer, Ele cura quem Ele quer. E se Ele levou, é por um propósito. Depois, mais tarde, eu fui entender. Porque eu não tenho dúvida da salvação do Rubens. Não tenho dúvida. Mas mais tarde eu fui entender que todas as pessoas, pelo menos boa parte das pessoas, que entraram nessa igreja carregado, em estado terminal, com dias de vida, que foram curados, depois de serem curados, se desviaram e voltaram a fazer a mesma coisa que faziam. Todos. Pelo menos boa parte deles. Voltaram a fazer a mesma coisa que faziam. Então eu descobri que milagre não é um fator determinante para alguém crer. Às vezes tem gente que usa esse termo, né? Não, se acontecesse assim eu acreditaria, se acontecesse assado eu acreditaria. Isso é conversa fiada, isso é balela, mentira. Esse tipo de chantagem não funciona. Por quê? Porque aqui mesmo tem pessoas que já fizeram inúmeros votos com Deus e disse, se o Senhor me abençoasse, fizesse isso na minha vida, porque aí eu ia ser diferente, eu ia acreditar. Ixi, Deus já fez 1, já fez 2, já fez 3, já fez 4, já fez 5, já fez um monte e não mudou.
Muitos continuam fazendo a mesma coisa, não ficaram mais firmes na fé, não foram fortalecidos. Por isso que é uma decisão. Ser uma pessoa de fé é uma decisão com base na sua crença na eternidade, com base na sua crença na palavra, com base na sua fé. Eu sei que não existe um outro caminho. Na palavra há poder. Eu quero viver uma vida poderosa. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem poder. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de ousadia, de força. Ele tem dons. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito, ele tem amor, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem benignidade, longanimidade, ele tem mansidão, ele tem domínio próprio. Então eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa poderosa, eu quero ser uma pessoa que as minhas orações sejam orações ousadas, orações poderosas, porque eu não vou viver nada diferente daquilo que eu oro. Que tamanho que é a sua oração? Deixa eu entender. Você não vai viver nada diferente daquilo que você crê. Eu gostaria de uma vida poderosa, mas você faz orações poderosas? Você está investindo na coisa mais importante, que é o homem interior, porque vitória é de dentro para fora. É uma questão interna. Ontem ainda eu estava dizendo a alguém, no trabalho dos homens, apareceu alguém querendo falar comigo, que separou da esposa e pedindo socorro, que eu fosse atrás da esposa, porque a esposa desse a oportunidade e tal. E eu 2 minutos de conversa com ele, eu falei assim: sabe quando que eu vou ligar para tua esposa? Nunca. Sabe por que eu não vou ligar para tua esposa? Porque você está querendo aqui mostrar que você mudou e você é o mesmo. Sabe quando eu ligaria para tua esposa para te ajudar? O dia que eu visse que você mudou, porque a conta de você estar junto vai continuar a mesma coisa. 2 orgulhosos, 2 carnais. Vocês hoje vão para dentro do mesmo terra, amanhã o pau está torando de novo. A palavra não está aí dentro. Tudo que a tua esposa quer é um homem de Deus, você quer uma mulher de Deus. Está simples, mas não querem ser homem de Deus e mulher de Deus. Está simples. Tudo que um quer é ter um homem de Deus do lado, o outro quer uma mulher de Deus do lado, mas ninguém quer se tornar um homem de Deus, mulher de Deus. Fazer o quê? Escolha. Se nós tomarmos uma decisão, não, eu quero ser uma pessoa credo, uma pessoa de fé. Não importa, os problemas que você está passando, você vai continuar na fé. Porque essa história, se Deus me abrir uma porta, eu vou acreditar. Deus já abriu inúmeras e muitas coisas não mudaram. Se Deus me curar, se eu mandasse levantar as mãos aqui, quem já foi curado, nós íamos ter uma surpresa incrível. Mas a gente esquece fácil. Se milagres fosse fator determinante, o povo de Israel inteirinho teria entrado na terra prometida. Inteirinho. Aqueles 2 milhões de pessoas teriam entrado na terra prometida, porque eles passaram pelo Mar Vermelho, pisando em terra seca, vendo uma parede de água aqui, uma parede de lá. Eles tinham uma coluna de nuvem em cima, eles beberam água que Deus extraiu da rocha, eles comeram da carne que Deus mandou, 90 centímetros de codorna, para alimentar durante 30 dias aquele povo. Eles viveram o sobrenatural. E era a conta de passar aquele momento, estava murmurando. Se milagre fosse o suficiente, fosse determinante, no tempo de Jesus, viram morto ressuscitar, cego ver, mudo falar, paralítico andar, leproso ser curado, e crucificaram ele. E ainda diziam: ele faz essas obras pelo Espírito de Beelzebu. Por isso que fé é decisão. É uma decisão que se toma. Aonde você quer passar a sua eternidade? Só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos. Quando você falar assim, estou prestes a parar, compra um livrinho chamado Divina Revelação do Inferno e vai ler ele. Já leu ou não? Quem já leu?
Se não, vai para o livro de Apocalipse e tenta ler Apocalipse, que você nunca mais vai falar em parar. Nunca mais você vai falar em parar. Que só tem um caminho. Aí você vai fazer a coisa certa. Jesus disse assim: do que se queixa o homem? Queixa das suas próprias escolhas. Tudo é um combinado. Está aqui, toda a direção para você fazer. Faz, você vai receber isso. Nós não podemos ser como criança, menino mimado. Não tem combinado? Quem é pai aqui não tem combinado? Meu filho, se você fizer isso, você vai receber isso. Agora, quando você quer ganhar no grito, na pirraça, na minha casa, no grito, na pirraça, a única coisa que ganhava era a cinta. E é um bom ensinamento. Filho, vai por mim. Por quê? Na vida vai adiantar fazer pirracinha? Lá fora vai adiantar fazer gracinha? Bater o pezinho e dizer, eu quero. Não, você vai ganhar a cinta. Faz da forma certa que você vai ganhar. Faz da forma errada que você vai ganhar o que não quer. O povo queria as bênçãos de Deus, não tinha como alcançar as bênçãos na murmuração. Em obediência só ia rompendo, conquistando, vencendo. A sua alma é a essência de quem você é. Sua mente, suas emoções, suas vontades, sua personalidade, e ela se expressa através do seu corpo. A sua alma é suas emoções, tudo que você sente. Por isso que uma pessoa, talvez alguns já ouviram falar sobre isso, sabe uma pessoa quando comete o suicídio? Seja pulou da ponte, pulou na frente do caminhão, bebeu veneno, sabe, coisas dessa natureza? Do jeito que ela chega lá, do jeito que ela sai, ela chega lá com essa dor e com esse sofrimento. Olha que loucura. Não é eu faço essa loucura, acabou minha dor. Não, ela chega lá e agora aumenta o sofrimento. Agora ela vai, além de todo esse sofrimento, ela vai ser atormentada. Um lugar que os vermes a comem e o fogo nunca apaga. Que é o chamado de inferno. Mas se te assusta um pouco mais, o inferno não é o lugar definitivo. Tem um pior que ele, bispo? Tem. Realmente o inferno é passageiro. Ele não é o local definitivo. Existem 2 nascimentos e 2 mortes. 2 nascimentos e 2 mortes. Assim como você já nasceu uma vez e Jesus diz que tem que nascer de novo, a primeira morte é a morte física. É a morte desse corpo. A segunda morte é aquilo que a Bíblia diz, que muitos serão ressuscitados, vão comparecer diante do trono do Senhor, ele vai abrir os livros e relatar tudo que nós fizemos. Outro dia eu preguei sobre isso, sobre os livros, está lá em Apocalipse. Tudo que está registrado nos livros, os seus feitos, sua consciência, seus pensamentos, suas atitudes, suas ações. E aí, após a leitura disso, desses livros, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando nós estamos vivos, a alma, ela vive dentro do corpo. Estou afirmando isso e repetindo, porque você precisa ter consciência da seriedade do assunto. A alma está aí, vivendo no seu corpo. Quando uma pessoa morre, é que o espírito voltou para Deus. O corpo volta para a terra, e a alma, gente, ela segue vivendo.
Mas e aí? A alma tem só 2 lugares. Só 2 lugares. Aonde estará dentro de 100 anos? Aonde você estará dentro de 100 anos? Pensa nisso. Ou de 50 anos. Aonde você vai estar? Porque o tema central da Bíblia é esse. É vida após a morte. Esse é o tema central. Porque quando diz que Jesus veio para nos salvar, é a vida após a morte, salvação da alma. Claro que isso traz muitos benefícios em vida. Há um tempo, esse é um tempo que nós vivemos, esse tempo de preparação, esse tempo que nós temos após conhecer ao Senhor, é um tempo que nós temos, é como eu disse outro dia, né? Você viveu 9 meses no ventre da sua mãe, foi gerado durante 9 meses e nasceu. Agora você está sendo gestado para a eternidade. 9 meses, 90 anos, 100 anos, sendo a gestação para a eternidade. Só que agora com consciência, com lucidez, com escolha. Você escolhe. Não, eu creio nisso. Eu creio no que está escrito. Eu creio em Jesus. Eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio no que o Senhor Jesus veio para fazer. Vamos lá. 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar, estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vida de Jesus, com a vinda de Jesus. Diga comigo, não se acomodem aos velhos caminhos do pecado. Não se acomoda com isso não, essa história de eu sou assim mesmo. E quando vocês só faziam o que queriam, naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende, é um bom pai. Mas não se esqueçam de que é também um pai responsável. Diga comigo, e não vai deixar que vocês vivam na lama. Imagina, o pai é responsável, ele não vai deixar você viver na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Vou repetir. Diga comigo, a vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Custou muito caro e você sabe. Você sabe o preço, você sabe a dor que Ele passou, o sofrimento. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. Não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público. Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. E é por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou,
que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pensem nisso. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse: a vida velha é como a grama. Sua beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as folhas murcham e a palavra de Deus continua. E continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Alguém respondeu isso para um ateu questionador. Constantemente aviões decolam. Se alguém dissesse que há 10% de chance do avião não chegar ao seu destino, você embarcaria nele? Só 10. Olha, há 10% de chance de você entrar nesse avião e você não chegar ao seu destino. Se houver 10% de possibilidade que o inferno exista, e que não é 10%, é 100%, estaria disposto a continuar vivendo do mesmo jeito? Muitos têm brincado com a própria alma e com a eternidade. Eu disse outro dia, olha que coisa interessante. Por isso que eu falo, né? As experiências são lamentáveis. Eu fico muito triste com isso. Eu não tenho muito tempo, alguém me procurou em pranto, chorando, porque foi diagnosticado com um câncer. E aí, marido e esposa falam, a gente sabe por que é isso, mas eu vou mudar tudo a partir de agora. A cura aconteceu, eu nunca mais os vi. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Como as pessoas são esquecidas. Só que tem uma coisa. Sabe aquela frase que a gente usa muito? Que você não pode ficar jogando fora os cartuchos? A gente usa sempre uma expressão, planta para você ter crédito. Planta, planta, vale a pena. Faz depósito. Faz depósito porque chega uma hora que você vai lançar a mão do seu depósito. Mas imagine você, às vezes uma pessoa que vai gastando o crédito, faz promessas e promessas, uma hora realmente ela precisa e a palavra dela não tem crédito. Ah, Senhor, eu te prometo. Não, já não, tua palavra para mim já não tem crédito mais. Não posso confiar no que você fala, porque tudo que você promete você não cumpre. Não é sério isso? Sim ou não? Você confia numa pessoa que fala, fala, fala e nunca faz? Promete, promete, promete e nunca faz? Então, cuidado, porque é o que muitos estão plantando. Não, você me faz tantas promessas, você me faz tantos votos, você não cumpre. Você diz que vai mudar nisso, você diz que vai mudar naquilo outro. Então, agora, como se diz, passou o teu tempo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Diga comigo, sendo vistos claramente, ou sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe o que é o resumo disso aqui?
Só de eu olhar para os céus, a terra, a natureza, para os organismos, para a atmosfera, para como tudo funciona, quem criou tudo isso? A vida, o universo, quem sustenta tudo isso? O texto diz, já são indesculpáveis. Já não há desculpa mais. Acabou. Só isso. Aí, está aqui o texto. Ó. Indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Vou repetir, diga comigo, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Hoje as pessoas adoram mais as coisas do que ao Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição. Leia isso aqui em voz alta, por favor. Grave isso aqui, ó. Esse versículo é assustador. Eu não me importo com o que Deus está pensando, eu não me importo com a vontade dele, para mim tanto faz como tanto fez, eu quero pensar como eu vou. Então presta atenção. Visto, 28, que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Eu não me importo? Então tá bom, fique à vontade, você vai pensar como você quer, agora é você. O meu espírito não vai falar com você, não vai te alertar mais, não vai se comunicar a sua consciência, agora é você. Segue. Tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Vamos lá. Diga comigo, tornando-se cheios, né, de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, diga, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Meu Deus, parece a esquerda aqui. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte.
não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Outra tradução: sabe que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Outra tradução: eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que elas fazem, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, diga comigo, mas também consentem aos que as fazem. Então não é só quem faz, quem consente também sofre o dano. Sério, né? Sim ou não? Ah, eu não sei onde eu estou errando. Opa, pode ser que... Não, eu não faço, mas... Para mim não tem problema nenhum quem faz. Cuidado, às vezes a gente consente, às vezes a gente incentiva, às vezes a gente aprova. E nunca se esqueça que Deus julga por intenções e motivações. São fatores determinantes. Intenções e motivações do coração. Isso é o que conta para Deus. Então, nós precisamos pensar. Será que muitos não estão no processo de perder a sua alma? Ou está mais próximo de Jesus agora do que nunca? Um cristão pode ajudar a melhorar o mundo. Nós somos o sal. Sabe o que é sal? Preserva, traz sabor, protege. Nós somos luz deste mundo caído. Nós somos um modelo a ser seguido. A alma eterna. Coloca uma coisa dentro de você, viva para a eternidade. A alma eterna. Jesus morreu por nós não podemos nos acostumar com isso. Jesus morreu publicamente, nós devemos recebê-lo e vivê-lo publicamente. Não anonimamente. Por que nós temos... Já ouviu uma frase que nós falamos que quem recebeu luz tem responsabilidade? Ah, eu tenho a minha fé, sua fé não é oculta, sua fé é pública. Sabe por que sua fé é pública? Porque fé sem obras ela é morta, ela não serve para nada, ela é inútil. Você é um modelo a ser seguido, ou não ser seguido. Você é um exemplo a ser seguido. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo disse: sejam meus imitadores. Então tem uma conduta que a gente imita. Às vezes a Bíblia não é tão clara, principalmente para nós, quando começamos a nossa caminhada na fé, nós não conseguimos entender muitas coisas. Mas nós temos modelos, nós temos exemplos. Não é assim? Você sempre fala assim: mas peraí, deixa eu ver, como é que eu faço? Aí você lembra de alguém que é um modelo. Você lembra de alguém que é um exemplo. Então você já sabe como agir. Você já sabe como se portar. Ontem mesmo, atendendo o rapaz,
e num lar bastante desajustado, eu fiz a pergunta, eu falei, você tem uma filhinha? Ele virou e disse, tenho. E eu estou com saudade da minha filha. Mas eu fiz uma pergunta. Você quer para sua filha o marido que você é para a mãe dela? Ele olhou para mim e disse, não. Eu falei, então você sabe onde você tem que mudar. Porque você é um exemplo para ela. Espera aí, se eu não quero para minha filha um homem como eu, tem algo muito errado. Tem ou não tem? Sim ou não? Então não é que a pessoa não sabe o que não tem, o que não deve fazer. Eu posso inverter a pergunta. Você quer para o seu filho uma mulher como você? Nós pregamos a semana passada que no sacrifício de Jesus, quando Pilatos lavou as mãos, diz, lava as mãos, o sangue desse homem não está sobre mim. Sabe o que aqueles religiosos falaram? Sabe qual foi a expressão deles? Que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Aí, eu já estou dando a resposta para você. Por que o holocausto? Porque sofreram tanto em toda a história. Por que tanta desgraça? Porque, olha que palavra louca. Não, que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Nós somos responsáveis. Caiu mesmo. Por isso, foram devastados aí ao longo da história. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo. E a grandeza deles é como a flor da erva. Diga comigo, a erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. A erva seca. Nós já estamos secando. Foi por isso que o profeta disse, a vida velha é como grama. Sua beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as folhas murcham, e a palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida a vocês. Queridos, a vida é como um sopro. Diga comigo, a vida é como um sopro. O que quer dizer isso? Ela aparece por um tempo e rapidamente desaparece. Coloca um basta, tirando da sua vida tudo que desnorteia, rouba, desgasta, tudo que está afastando você de Deus. Coloca um basta nisso. A vida na terra é uma atribuição temporária. Por que uma atribuição temporária? Você tem um tempo para cumprir com as suas atribuições. A Bíblia deixa muito claro que ela é breve e transitória. Ela já está passando. Aqui não é o nosso lar. Não é o nosso lar permanente, nem o nosso destino final. Você já sabe disso. Nós estamos só de passagem. Tudo que não é eterno, com certeza é eternamente inútil. O mundo não é o nosso lar e não viva como se fosse. Às vezes a pessoa fala assim, bispo, mas se eu for pensar por esse lado, então como é que fica a minha vida?
Não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. O senhor falou da riqueza de Salomão, você também não entendeu nada. O problema é que muito se envolve e se esquece que tem um propósito por trás de tudo isso. E muitos não vivem uma vida com propósito para glorificar a Deus, para salvar outras vidas. Posso fazer uma pergunta para você? Vamos uma coisa séria que eu vou falar para você? Quando você chegar diante de Deus, a Bíblia diz que nós não podemos chegar de mãos vazias. O que você vai apresentar lá? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você resgatou do inferno? Quantas pessoas você já ajudou? Você tem que começar a pensar nisso, porque senão você vai chegar de mãos vazias, você não tem galardão nenhum. Cristão nunca foi chamado simplesmente para ser cristão, simplesmente de banco. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser luz, para ser sal, para ajudar a resgatar. A Bíblia diz que assim como o Senhor deu a vida por nós, nós damos a vida por outros. Nós damos a vida por outros. Eu falei algo esses dias que às vezes tem pessoas que falam assim, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. O problema é meu. Eu falo, graças a Deus que eu tenho que dar todos os dias satisfação. Tenho que dar para minha família, tenho que dar para meus filhos, tenho que dar para vocês, graças a Deus. Por isso eu vigio todos os dias. Porque a melhor coisa que existe na vida é você ter pessoas para dar satisfação. E eu nunca vi um que responda dessa forma que ele não tem uma vida derrotada. Ah, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, a vida é minha. É verdade. Só que isso é falta de viver com propósito, é falta de responsabilidade. Porque nós temos que dar satisfação a Deus, nós temos que dar satisfação de cada atitude nossa, nós temos que dar satisfação daquilo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Nós vamos dar satisfação a Deus. Nós seremos julgados pelas nossas obras. E lembre-se que, por isso que tem um alinhamento, né? É tão bem feito, outro dia eu li os livros, né? Livro da consciência. Sua consciência está aí. Deus se comunicando todos os dias na sua consciência. Então você nunca vai poder dizer, eu não sabia, porque Deus se comunica à sua consciência e cada vez que Ele se comunica à sua consciência, está registrado no livro. Seus pensamentos e sentimentos estão registrados. Suas obras estão registradas. O livro do Evangelho está sendo registrado. Por exemplo, o livro do Evangelho. Muitos que nunca tinham ouvido falar de alma, hoje esse curso está sendo registrado e você participou dele. Então hoje você já sabe o que a Bíblia fala sobre a alma, sobre a eternidade da alma. Já está sendo registrado no livro. Então, para não ter injustiça, está tudo fechadinho. Está tudo fechadinho. Então não tem como, Deus luta de todas as formas, inclusive a Bíblia diz que o tardar da volta de Jesus é dando tempo a nós. Parece que Ele está demorando, Ele não está demorando. E mais do que isso, para quem acha que Ele está demorando, 1000 anos é como um dia e um dia é como um ano, faz só 2 dias que Ele veio. Tá bom? Só tem 2 dias que Ele veio. Então quer dizer que o 3º dia está chegando aí, ó. 3º dia está chegando. Você acha, não, faz 2000 anos que a gente escuta isso. Não, para ele só 2 dias. Porque ele não está no tempo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Lê comigo em voz alta. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os céus e a terra passarão. Diga comigo, mas as minhas palavras jamais passarão. Então fica com ela, porque até o que Ele fez vai passar. Mas a palavra não vai se cumprir. Quanto ao dia e a hora, diga comigo, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio,
o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, ninguém está preparado, ninguém está esperando. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Diga comigo, assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Fiel e sensato. Diga a palavra fiel e sensato. A quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Querido, Jesus vai voltar. E não sabemos o dia nem a hora. Mas todos nós, um dia, vamos morrer. E não sabemos quando. Então, como estamos vivendo a nossa vida hoje, agora? Você está pronto para se encontrar com Jesus? A alma nunca morrerá. Até a ciência, eu estava vendo uma reportagem que teve, agora recente, talvez até alguns tenham visto, que a ciência já conseguiu até identificar o que supostamente seria o peso da alma, porque quando a alma deixa o corpo, 21 gramas sai do corpo. Sabe o que o que a reportagem mostra? Simplesmente o que a Bíblia diz. E quando essas pessoas relatam que elas veem sua alma deixando o seu corpo, elas têm toda a consciência, toda a lucidez, todas as sensações, emoções. Assim como o primeiro relato do primeiro médico, quando ele teve aquela visão e viu
como que espíritos tirando aquela alma, levando aquela alma, e aquela alma gritando, é porque eles tinham consciência de onde eles estavam, para onde eles estavam indo. Isso é muito sério. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a verdadeira vida? Ou perder a sua alma? Não brinque com isso. Já. Não brinque com a coisa mais séria da sua vida. Coisa mais importante da sua vida. Aliás, com a sua vida. Será que tem alguma coisa que vale? Vale a sua alma, a sua eternidade? Nós não estamos falando de alguns anos, nós estamos falando de eternidade. E Jesus veio para salvar a sua alma. Jesus veio para salvar a nossa alma. Mensagens como estas é nos preparando, trazendo lucidez. Nós não podemos tratar isso como uma coisa banal ou de, não é tão sério assim. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Por isso, coloca o teu foco no lugar certo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Viva uma vida com propósito. Não viva como se você tivesse somente essa vida. Você pode viver coisas grandes, gloriosas em Deus, mas não seja um Salomão que de repente achou que ia curtir a vida, ia desfrutar da vida, se entregou a todos os prazeres, achando que aquele era o caminho, e encontrou foi frustração, dizendo que inutilidade. Vaidade atrás de vaidade, ilusão, só ilusão, um grande vazio. São as colocações, as expressões de Salomão. Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade? Se não tem, precisa ter. Precisa buscar isso. Precisa ajustar o que precisa ser ajustado, corrigir a rota. Tem coisas que só Deus pode fazer, mas tem coisas que você pode mudar já, tomando decisões. Você leu comigo agora as palavras finais. Feliz é aquele servo que o Senhor o encontrar vigiando, servindo. Queridos, essa é uma mensagem para nos trazer luz. A verdadeira luz. Nós sabemos que por mais que nós tenhamos lutas aqui, as nossas batalhas sejam grandes, quando nos encontrarmos com o Senhor, toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento,
não haverá mais desespero. Todo sofrimento chega ao fim. Por isso vale a pena. Sem contar que com Ele e nele, nós temos condições de viver uma vida gloriosa, poderosa, para a glória dEle, sermos luz para tanta gente que vai seguir, nos imitar. Pessoas que nós seremos um espelho para elas. Pessoas que não sabem o que fazer, que caminham seguir. E elas olham para nós e vê Cristo em nós. Vê essa luz. Somos esse sal. Aonde você vai passar a sua eternidade? O que é mais importante para você? Aonde você está investindo o seu tempo hoje? Está na hora de rever e corrigir a rota. Corrija a rota. Não é mais dinheiro que vai te deixar mais feliz. Não é honra, não é glória terrena que vai te deixar mais feliz. O que vai te deixar mais feliz é o Espírito Santo na tua vida, no teu coração. Tem um lugar aí dentro de você. Tem um lugar no seu coração que casa, carro, dinheiro, fama, viagens, nada pode preencher. Vai continuar vazio. Porque esse lugar pertence a Deus. Só Ele pode preencher. O seu vazio não pode ser do tamanho de Deus. Nem as suas frustrações do tamanho do seu propósito. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Eu quero a minha salvação, Senhor. Eu quero a salvação da minha alma, Senhor. Eu quero essa certeza. Fala com Ele. Abra o seu coração e diga: eu não quero brincar com a coisa mais importante da minha vida. Eu quero a minha salvação. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida, Senhor. Eu quero ter a certeza que eu estou em paz com o Senhor. Se o Senhor me chamar hoje, eu estou pronto. Pronto e em paz, com a convicção, a certeza de onde eu vou, para onde eu vou. Eu não quero viver e dizer que grande inutilidade. Eu não quero ficar como Salomão dizendo vaidade, desilusão, só ilusão, vazio, um grande vazio. Não, eu não quero, Senhor. Eu não quero, Senhor. Ó Espírito Santo, toca corações aqui hoje, Senhor. Toca profundamente corações e que rotas sejam corrigidas aqui hoje. Sabe por quê? Porque se o Senhor voltar, ou se o Senhor nos chamar, e não estivermos prontos, nada, absolutamente nada, nada vai nos confortar. Rasga o teu coração e diga: Senhor, me ajuda. Espírito Santo, não me deixa perder minha salvação. Espírito Santo, não me deixe perder a minha salvação. Espírito Santo, não me deixe perder a minha salvação. Espírito Santo, não me deixe perder a minha salvação. Não nos deixe perder a salvação, Espírito Santo. Não nos deixe perder, Espírito Santo. Aceite Jesus novamente. Zera a tua vida.
Diga ao Senhor Jesus: eu quero entregar a minha vida novamente ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida novamente ao Senhor. Eu quero confessá-lo publicamente, Senhor. Eu quero fazer do Senhor, o meu Salvador. Eu quero declarar que o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu creio no Senhor de todo o meu coração. Eu creio no teu sacrifício de todo o meu coração. Se você sente de pedir perdão, peça perdão. Perdoa as minhas falhas, perdoe as minhas negligências, perdoe as minhas ausências, perdoe a minha distância, perdoe, meu Pai, me perdoe. Perdoe os meus erros, perdoe as minhas atitudes. Ele está pronto. Não deixe os nossos corações, Senhor, os nossos corações se cauterizar. Não. Não deixe o nosso coração, Senhor, se tornar insensível. Não, Senhor. Não, Senhor, não deixe. Não deixe. Troque corações aqui hoje, Senhor. Nós temos vivido dias difíceis. Mais do que nunca nós precisamos do Senhor Jesus. O mundo tem se tornado cada dia mais difícil de viver. Nós estamos numa guerra espiritual. Por isso que precisamos estar prontos, preparados. A palavra está se cumprindo a cada dia. A palavra está se cumprindo. E Jesus está às portas. O Senhor está às portas. Diga a Ele: Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Nós queremos morar com o Senhor na glória, governar com o Senhor no milênio, reinar com o Senhor. Nos prepara para isso, Senhor. Limpa os nossos corações, limpa a nossa alma, Senhor. Limpa, limpa, Senhor. Santifica a tua igreja. Santifica o teu povo, Senhor. Toca mentes e corações aqui hoje. Perdoa pecados. Perdoa, Senhor. Eu sei que tem pessoas pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão pelos erros, pedindo perdão pelas falhas, pelas negligências, pela distância, pelas atitudes. Perdoa, Senhor. Escreva o nosso nome no livro da vida, Senhor. Escreva o nosso nome no livro da vida, Senhor. Escreva o nosso nome no livro da vida. Diga isso a Ele. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Toca corações, Senhor. Toca corações, Senhor. Toca corações. Toca corações. Toca corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Que o Senhor encontre uma igreja preparada, Senhor. Que o Senhor encontre uma igreja preparada. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Aleluia. Diga
Aleluia. 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 E quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Toca nossos corações, Senhor. Toca os corações, Senhor. Transforma corações, Senhor. Transforma corações, Senhor. Purifica-nos. Aleluia. Você pode cantar isso? Está voltando, a trombeta está soando, O meu nome. o meu nome a chamar. Sim, o Rei. E o Rei está voltando, O Rei. o Rei está voltando. Ah, que lindo, Senhor. Aleluia. Ele vem. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. Só um minuto. Não deixe essa reunião ser mais uma reunião. Corrija a rota. Ajusta. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que se arrepender, se arrependa. As mudanças que precisam ser feitas, faça. São oportunidades que Deus nos concede. Alinha com Deus. Peça a Ele que escreva o seu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Diga: Senhor Jesus, eu confesso nesta manhã, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a minha vida pertence ao Senhor. Tu és o meu único e suficiente Salvador. Não fala nada. Eu oro por eles. Ô Espírito Santo,
dê lucidez, dê consciência. E ajude a cada um. Ajustar o que precisa ser ajustado. Corrigir a rota. Fazer as mudanças que precisam ser feitas. Ajude a tua igreja, Senhor. Nós só temos o Senhor. Não existe um outro caminho. Ajude-nos, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, nos dê lucidez. Não nos deixe ter paz com o que nós não podemos ter paz. Não nos deixe seguir na direção errada. Não nos deixe, Senhor. Faça o que tiver que ser feito, mas que sejamos no caminho, que nada roube a nossa salvação. Como diz a tua palavra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Não, nós não queremos perder a nossa alma, porque é onde nós vamos passar nossa eternidade, Senhor. Eu oro por essa igreja, eu oro por essas pessoas. Eu peço em favor de cada um que aqui está. Fortalece e coloca essa convicção no coração. E que nós possamos sair daqui, Senhor, em paz com o Senhor. Que nós possamos sair daqui com foco, um alvo. Como Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que ficam para trás. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação do meu Senhor. Eu abençoo a todos, que a tua palavra, Senhor, penetre mentes e corações, e que nós estejamos prontos para quando o Senhor nos chamar, ou seja, o Senhor voltando ou nos chamando, que nós possamos ir morar na cidade santa com o Senhor. Obrigado, Senhor, para Jesus.